Vida Longa CBN. Dez horas 13 minutos, começando mais um Vida Longa neste sábado. Vamos falar sobre a busca pela longevidade por meio desses procedimentos estéticos. Estamos inclusive com nossa enquete no ar. Você já fez algum procedimento estético, digamos, para disfarçar suas rugas, né? As opções são sim, já fiz, não, mas quero, tenho medo e não faço de jeito nenhum. Fica lá à vontade, Twitter e Instagram é a nossa enquete. Vamos falar agora então com a doutora Pauline Lírio, que é dermatologista, especialista em cosmiatria, laser e procedimentos pelo Hospital Albert Einstein, claro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Pauline, bom dia para a senhora. Bom dia, Patrícia. Bom dia para todos que estão nos ouvindo. Quais são os procedimentos mais procurados pelas pessoas, digamos, com mais idade? Então, Patrícia, na verdade não tem um ou dois, são vários, né? Que a gente sabe que um dos procedimentos mais procurados nessa faixa etária ainda é a toxina botulínica. Mesmo Botox, que né? nessa altura do campeonato talvez as rugas já estejam mais marcadinhas, né? Já estejam fixas. As mulheres gostam, né, daquele efeito de reduzir o movimento temporário, né? Às vezes a gente consegue com algumas técnicas até ajudar a erguer o olhar, minimizar os pezinhos de galinha. E então, assim, é um dos procedimentos que vai ser sempre uma peça-chave no tratamento de qualquer idade. E nas mulheres de 50 a mais não poderia ser diferente. Mas é muito mais comum nessa faixa etária a busca por procedimentos, por exemplo, que estimulam colágeno, né? Porque a flacidez já começa a ficar mais evidente, né? Uma queixa muito frequente, né? O incômodo com a pálpebra mais flácida, aquela quedinha que a gente tem na pálpebra, a formação do bulldoguinho, da papada. Então, nesse caso, os procedimentos mais procurados são sessões de ultrassom microfocado, como o Ultraformer, sessões de aplicação de bioestimuladores de colágeno, como ácido polialilático, mais conhecido como Sculptra, a hidroxapatita de cálcio, né? Que aí eles vão ajudar a dar uma firmeza para essa pele. Então, é uma das queixas que é muito comum nessa faixa etária. Eu recebi uma pergunta muito interessante de uma ouvinte. Ela pediu para não ser identificada, eu não vou revelar o nome dela aqui, mas ela disse o seguinte, que durante muitos anos ela fez depilação do buço e da sobrancelha com cera, e disseram para ela que com o tempo a pele ia cair. Ela ficou com medo e parou. E agora só faz com linha. Se lá na frente, ela está perguntando se lá na frente ela vai sentir o reflexo dessa tirada aí do buço e do bigodinho, né? E da sobrancelha com cera. Isso na verdade é meio que um mito, né? Mas a gente sabe que se você traciona a pele, a gravidade já puxa para baixo, né? Se a gente ficar tracionando a pele, é óbvio que isso vai ter algum impacto, mas o impacto maior mesmo não é nem com relação ao procedimento que ela fazia, é a idade, porque isso é inevitável, todos nós vamos envelhecer, né? A flacidez vai vir, vai ter uma frouxidão dos ligamentos do rosto, perdas de coxinha de gordurinha, a gente tem, além disso, reabsorção óssea, então a gente vai, tudo culmina para a gente meio que derreter, né? O centro da face, ele vai ficando pesado, né? O bulldoguinho vai ficando mais marcado, o bigode chinês já começa a marcar mais, mas não impacta de uma forma tão importante quanto o próprio envelhecimento natural mesmo da pele. Se você não tiver nenhuma intervenção nesse sentido de estimular o colágeno, né, criar um banco de colágeno desde cedo, é uma tendência maior a evoluir naturalmente para essa flacidez, né? Não pode colocar muita culpa no procedimento de depilação, né? Entendi. Agora, a senhora falou a respeito dos 50 anos de idade, né? Todos os procedimentos são inúmeros. A senhora falou que o Botox ainda é o mais procurado, mas são inúmeros procedimentos. Sobre eles, todos valem para todas as idades? O problema é a idade ou é a pele do pessoa? Eu acredito que cada um se encaixe melhor num perfil diferente, né? Como fazer essa análise? Exatamente. E daí a importância de fazer uma avaliação com um dermatologista, né? Porque você não pode ir lá e buscar um procedimento sem ter uma indicação precisa. E aí cada indivíduo tem uma necessidade específica, né? Então, vai ter pessoa que vai ter uma resposta melhor com um determinado procedimento. Às vezes é uma pele muito fininha que a gente precisa melhorar essa espessura, daí os bioestimuladores de colágeno vão ser mais indicados.
Às vezes a pessoa tem um rosto mais pesado, que precisa firmar essa pele, dá um efeito de colar, e se tiver um efeito, às vezes, de, digamos assim, afinamento do rosto seria interessante, aí às vezes ultrassom microfocado poderia ser uma opção. Lembrar que todo mundo, agora pelo exemplo, né, no mundo inteiro falando de fios de PDO, que eles acham que é a tal tábua da salvação, né? Os fios de tração estão em grande evidência. É válido a gente ressaltar que a busca por esse procedimento está aumentando muito, mas nós temos que entender a limitação para cada indivíduo. Então, assim, não adianta querer fazer um fio de PDO se a pele não estiver estruturada, né, com os pontos de estruturação. Não adianta a gente querer fazer uma atuação microfocada sem avisar para os pacientes mais velhas, por exemplo, né, que a fábrica de colágeno já parou de produzir colágeno há bastante tempo, né? Então, nós precisamos ter uma fábrica boa para estimular esse colágeno. Então, as limitações dos procedimentos têm que ser avisadas para o paciente não criar uma expectativa muito grande de um lifting praticamente cirúrgico. Muitas vezes eles acham que o procedimento estético não invasivo vai dar esse efeito cirúrgico, né? Então, a gente também tem que ter essa avaliação muito criteriosa e deixar o paciente alinhado, né, com as nossas informações que a gente está dando. Quando é que a gente para de fabricar colágeno? Em que idade, mais ou menos? Perdão? Você pode repetir a pergunta? O colágeno, só porque a gente já não fabrica depois de uma determinada idade o colágeno mais, Isso. né? A partir de que idade a gente começa a perder isso? A partir de 20 anos a gente perde 1% de colágeno ao ano, já começa bem cedo, né? Menina. E aí dos 30 em diante a nossa fábrica já vai parando de produzir. Mas se você vem fazendo intervenções estéticas, né, como o de colágeno, você consegue manter essa fábrica funcionando, né? Você consegue estimular ela, né? E daí vale um reforço, né, que não adianta ficar tomando colágeno oral se você não está estimulando ele por outros mecanismos mais eficientes, né? Então, as aplicações com Sculptra, por exemplo, que é o ácido polilático, a hidroxapatita de cálcio, elas vão fazer o seu organismo produzir um colágeno que é natural, que é do próprio organismo. Então, esse colágeno, ele vai envelhecer com a pessoa. As pessoas perguntam assim, há quanto tempo dura os resultados de um bioestimulador? Na verdade, o colágeno, ele vai envelhecer junto com a pessoa. A gente só não espera ele envelhecer. Não é como o ácido hialurônico que a gente injeta hoje, e daqui a, por exemplo, um ano, ele vai embora, né? Essas injeções com ácido polilático, por exemplo, elas vão estimular um colágeno que vai envelhecer com a pessoa. E de tempos em tempos você tem que voltar a estimular para poder produzir mais. E aí, puxando o gancho na questão do preenchimento, né? Sempre vai ser também uma opção, né? Nessa faixa etária, esse incômodo, né? Que com bigode chinês, olheiras que começam a ficar mais profundas, né? O perda do ângulo da mandíbula, né? O queixo, às vezes vai fazendo aquela dobrinha incômoda, né? Do envelhecimento. Os preenchedores também são uma ótima opção para essa faixa etária. E a gente vive numa sociedade muito imediatista, né, Patrícia? Que quer sair do consultório já com resultado. E não tem outro produto que faça isso de uma forma tão brilhante como o ácido hialurônico. Ele já entrega o resultado no mesmo dia. Vamos então, lá. Também é uma ótima opção. Ouvintes que estão acompanhando e ficaram assustados com o fato da gente começar a perder colágeno com 20 anos, porque eles já estão lá com seus 40, 50 anos de idade. Já sabia que ia chegar essa pergunta, mas acabou de chegar aqui. A Ana Maria está me perguntando, essas pílulas de colágeno nos ajudam para quem nunca fez nada e já está com 40? Então, como eu falei, se a pessoa puder economizar o dinheiro que ela gastaria com todo mês, né, comprando sachês ou cápsulas de colágeno para tomar, né? Se você fizer uma busca aí, não é muito barato. Se você vamos fazer uma analogia como se fosse fazer um bolo. Você compra materiais e bota lá na sua despensa, armazena os seus ingredientes. Se você não fizer o bolo, aqueles materiais que você colocou lá na despensa, eles vão perder efeito, né? Vão perder a validade. Então, a gente precisa estimular a fábrica. Não adianta só entregar o colágeno, porque o colágeno a gente sabe que os estudos já comprovaram que existe sim uma eficiência, mas a gente não sabe até que ponto, quanto tempo de tomando colágeno, quanto desse colágeno vai ser absorvido, desse colágeno que foi absorvido, né, que são os peptídeos de colágeno neuralizados. Vamos fazer essa ressalva, que não é qualquer tipo de colágeno que vai para a pele, né? Mas os estudos não sabem ainda quanto desse colágeno vai ser aproveitado pela pele. E depois de quanto tempo que esse uso desse colágeno vai realmente provocar um efeito, assim, de firmeza, né, de dar uma sustentação.
não adianta ficar confiando só, depositando todas as fichas numa substância oral, porque não vai ter o mesmo impacto, por exemplo, do que uma aplicação de um ácido polilático, que aumenta em 66 vezes a produção de fibras colágenas novas. Uhum. Outra pergunta que eu queria lhe fazer é a respeito da... A gente falou sobre se dá para todas as peles, mas de repente depende para todas as idades, né? Depende do perfil de cada um. A cor da pele influencia, e eu falo isso não só por questões étnicas, né? De ser branco ou negro, não, mas eu falo também daquelas pessoas que pegaram muito sol durante a adolescência, a juventude, e aí só passaram a passar filtro solar depois de muito tempo, não pegam mais sol, mas ainda tem aquela pele um pouco mais morena, né? Ou as pessoas que trabalham também de sol a sol e precisam tomar sol todo dia, isso influencia também? Influencia. Nós sabemos que um dos principais fatores de piora, né, no componente do envelhecimento é o fotodano, o envelhecimento causado pelo sol, porque ele vai destruir mais fibras, né, vai fazer mais elastólise, ou seja, as fibras elásticas também vão ser perdidas, não só as colágenas, mas as elásticas, além daquelas manchas, né, que pode provocar na pele. E essa questão que você falou, que começar desde cedo é muito importante, porque o sol que a gente pega quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, ele não manifesta nenhum sintoma, né, nenhum sinal na pele enquanto a gente é jovem. Mas lá na idade adulta, esse dano acumulativo do sol que a pessoa vem pegando desde cedo, ele começa a manifestar os sinais, né? As manchinhas brancas que a gente chama de leucodermia solar, as manchinhas escuras que são as melanoses solares, vai perdendo essa elasticidade da pele. Então, é uma pele que é mais difícil de trabalhar, assim como também, por exemplo, quem fuma, né? Que nós sabemos que o cigarro ele deletéria em inúmeros fatores, e no envelhecimento ele também faz a pessoa envelhecer mais rápido, né? Ficar com a pele com um aspecto mais envelhecido também. Então, realmente é uma pele que é mais difícil, porque a gente vai ter que abordar, como todas as outras, abordar todas as camadas, mas é uma pele que é mais difícil realmente da gente obter resultados melhores, né? Então, por isso, a importância da fotoproteção desde cedo. Nós fizemos aqui, doutora Pauline, uma enquete com os nossos ouvintes para perguntar se eles já fizeram algum tipo de procedimento para minimizar, né, essas ruguinhas ou algum procedimento estético. E perguntamos, e as respostas, as opções eram: sim, já fiz, não, mas quero, tenho medo e não faço de jeito nenhum. Nossos colegas aqui no estúdio estão acompanhando as nossas redes sociais. Johnny Silva está acompanhando o nosso Twitter. Como é que está a pesquisa aí, Johnny? No Twitter começou ali com praticamente a metade dos ouvintes dizendo que já fizeram. Bom dia, Patrícia. Bom dia também a nossa entrevistada. Agora mudou bastante o cenário. 12,5% dos que responderam aqui disseram que sim, já fizeram. 31% não fizeram, mas têm interesse, querem fazer algum procedimento estético. Nunca fizeram porque têm medo, 18%. E 37,5% disseram que não fizeram e não fazem de jeito nenhum. Patrícia? Pois é, a maioria, então, dizendo que não vai fazer. E vai assumir mesmo as ruguinhas, a velhice, para sempre. Nossa, mas isso é realmente um dado, assim, que deixa a gente, às vezes, assim, meio surpreso, né? Porque, na verdade, eu acho que a grande influência nesse resultado é o absurdo que nós vemos aí de procedimentos estéticos sendo feitos em larga escala, sem nenhum, digamos assim, sem nenhuma conferência, né, pelos órgãos regulamentadores, né, assim, muitas pessoas fazendo procedimentos sem ter nenhum critério, fazendo padronização de tratamentos para todo mundo, mesmo as pessoas estão saindo em forma de bolo, né, queixos largos, mandíbulas alargadas, lábios salsichoides, e isso não é, um resultado estético que vai ser bem visto pela sociedade. Então, acaba que as pessoas ficam com medo de fazer procedimentos por conta dessas coisas. E tem pessoas que fazem... Tem pessoas que fazem esses procedimentos estéticos, a gente até desconhece depois, né? Fala assim, nossa, mas ficou tão diferente, não é a pessoa? Complicado. A gente brinca até assim, né, no meio médico, que é uma demonização facial, né? Não é uma harmonização facial. É isso que aí. Às vezes a pessoa sai realmente assim, não sai uma melhor versão dela, ela sai outra versão. Vira outra pessoa. Isso não é o que a gente quer. A gente não quer que a pessoa tenha 50 anos com carinha de 20. Nós queremos que a pessoa com 50 anos tenha um rosto, esteja na sua melhor versão aos 50 anos, né? Esteja
bem, envelhecendo bem. Então, se você pode fazer procedimentos, pequenas intervenções estéticas pontuais ao longo do tempo, e você envelhecer bem, todo mundo vai envelhecer. É inevitável, mas você pode escolher de que forma que você vai envelhecer. Você vai fazer isso, é isso aí. A gente tem resultado no Instagram também, Daniel Marçal conosco. Temos sim, bom dia, Patrícia. Bom dia, querido. Bom dia também para a Pauline, nossa entrevistada. Bom dia. Aqui está dividido entre duas opções só, Patrícia. Tem 50% dos votos não, mas tenho vontade de fazer algum procedimento estético, de jeito nenhum. Ou seja, está meio 8 ou 80 aí, né? Continuam as mesmas 4 opções, mas só 2 votamos até agora. Né? Só 2 opções as pessoas votaram até agora. As outras, sim, já fiz algum procedimento e tenho medo, nenhum voto até o momento. E a gente tem pergunta também do Johnny aqui. Johnny Silva quer fazer uma pergunta para a senhora, doutora. Aproveitar que a gente está falando da enquete, até para encaixar aqui minha pergunta, doutora. O percentual aqui que não fez ainda, mas que quer fazer é bem grande, cerca de 30%. E o percentual de pessoas que tem medo de fazer também é um percentual interessante, cerca de 15%. A gente ouve muito, principalmente em relação ao Botox, que o corpo vai se adaptando ali, enfim, de alguma forma se acostumando com esse tipo de procedimento e a pele vai absorvendo mais rápido e exigindo que você compareça mais vezes ao dermatologista para fazer o procedimento novamente. É verdade isso? É fato? Doutora, vou pedir para a senhora esperar só um pouquinho. A gente vai para o repórter CBN e a senhora responde na volta. Pode ser? Perfeito, pode ser. Rapidinho. Muito bem, estamos de volta agora, 10 horas e 33 minutos, agradecendo a doutora Pauline Lírio ter esperado, né, a rede CBN para a gente voltar agora. Nós estamos conversando com a doutora Pauline Lírio, que é dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista em cosmiatria, laser e procedimentos pelo Hospital Albert Einstein, falando de alguns procedimentos que as pessoas buscam para longevidade, né? A busca da longevidade, de parecer um pouco mais jovem. Uma coisa que chamou bastante atenção é a fala da doutora Pauline. Obrigada, viu, doutora, por aguardar a Rede CBN conosco. Imagina, é um prazer. É interessante isso, né, de você envelhecer melhor. Você não quer ter 50 com cara de 20. Você quer ter 50 com cara de 50, mas legal, tranquilo, né? Uma aparência boa, né? Dá para tirar umas ruguinhas de vez em quando. E a pergunta que ficou para o repórter CBN, antes da gente sair para o repórter, era a frequência com que a gente faz procedimentos, no caso do Botox, né? Como a senhora citou, que ainda é o mais procurado. Faz com que a pessoa cada vez tenha que procurar mais, a pele, o organismo absorve mais rápido, a pessoa tem que procurar mais vezes, ir novamente mais vezes para poder fazer de novo? Como é que funciona isso? Não, então, isso foi uma excelente pergunta do Johnny, agradeço a pergunta, porque vai contribuir muito para os seus ouvintes aí. Não é dessa forma que funciona, né? A gente sabe que hoje nas bulas, se você for olhar a bula de qualquer toxina botulínica, nenhuma delas vem descrito mais que duram até 6 meses, né? Uma das principais marcas você tem lá que os resultados se mantêm entre 3 a 4 meses na maioria das pessoas e algumas conseguem alcançar 6 meses de durabilidade. Então, assim, isso já caiu por terra, né? A toxina botulínica, você tem que entender também que não é uma questão de absorção. Muitas vezes a pessoa deposita todas as fichas somente na toxina botulínica, só vem fazendo toxina botulínica ao longo da vida. Mas existem outros fatores que contribuem para a pele ficar fragilizada, né? Aqueles craquelados, né? Igual como na região da pálpebra, né? Aqueles pés de galinha, que muitas vezes as pessoas confundem um pouco a força da musculatura com a pele movimentando mais facilmente nessa região. É um sinal de flacidez. Então, se você só faz toxina botulínica e não investe em colágeno, não faz, por exemplo, skin boosters, né, que são hidratações injetáveis, a dificuldade que a toxina vai ter para poder manter o mesmo resultado que você teria, por exemplo, aos 30 anos, ela não vai conseguir ter mais a mesma resposta aos 60, porque você já depende de uma série de outros fatores, né? Você perde elasticidade, o colágeno também, né? A gente tem frouxidão dos ligamentos. Então, assim, a toxina, ela é feita com uma frequência maior porque a durabilidade dela no organismo é temporária, né? Nós aplicamos a toxina hoje, o pico de ação, que quando a pessoa vai ver o máximo do resultado, é com 15 dias, que é quando a gente normalmente faz uma revisão, né, ver como é que está o resultado. E aí, a partir do segundo para o terceiro mês, a toxina ela é degradada do organismo.
Então, algumas pessoas vão observar essa paralisação por até 4, 5 meses, raramente a 6 meses, né? Mas, assim, o resultado, ele vai decaindo ao longo do tempo. Existe um platô logo no início, mas depois é só decaimento. O que a gente vai vendo é aquela musculatura ainda preguiçosa, voltando a trabalhar. E dependendo do metabolismo de cada pessoa, essa resposta pode ser mais rápida, ou seja, a pessoa vai ver as rugas voltarem mais rápido, ou mais lentamente. Normalmente, quem observa o retorno da ação da musculatura mais rápido são pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, que malham muito, entendeu? Geralmente é esse perfil, mas isso não é uma regra, né? Uhum. Doutora, as mulheres procuram mais, ou os homens agora, depois de uma determinada idade, estão se preocupando mais com essa questão da longevidade com uma aparência melhor, digamos assim? Uhum. Perdão, você pode... A pergunta foi... Mulheres continuam sendo as que mais procuram, os homens agora também estão procurando mais procedimentos estéticos para ter uma aparência melhor? Sim, as mulheres continuam sendo as que mais procuram, mas houve um grande aumento com o público masculino, porque não só por uma questão de vaidade, né, mas da apresentação pessoal no trabalho, né, os homens querem também ser bem. Os homens já têm a premissa a favor deles que eles envelhecem um pouco mais devagar do que as mulheres. Mas, no caso da apresentação, da melhora das proporções faciais, né, os homens agora tendem a querer melhorar a angulação da mandíbula, os rostos mais ovais, mais infantilizados, né, a gente consegue dar uma certa masculinidade natural, né? Uhum. Fora, nada de transformar em pessoas em Bob Esponja, né? Deixá-las quadradas. Mas Entendi. eu acho que os homens têm buscado, sim, prevenir rugas e o procedimento, por exemplo, de ácido hialuronídeo, para provocar, eles têm gostado muito, porque dá um aspecto natural. Doutora, não sabe que doutora Pauline? Oi, doutora Pauline. Começou a picotar um pouco a ligação na hora que a senhora falou sobre os procedimentos estéticos que eles estão procurando um pouco mais. Ficou sim. Picotando. Sim, vou retornar então. Está melhor agora? Está melhor agora. Sim, os homens têm buscado por procedimentos que deixam resultados mais naturais, né? Uhum. Por exemplo, os estimuladores de colágeno, por não entregar o resultado imediatamente, né? A pessoa não sai, né, já diferente do consultório, ela tem que aguardar 45, em torno de 45 dias para o resultado começar a aparecer, e vem de uma forma natural, o colágeno que está sendo produzido é dele, eles tendem a aceitar mais esses tipos de procedimentos, né? Os bioestimuladores de colágeno, ultrassom microfocado, né, para poder dar uma firmeza para a pele, e os procedimentos que ajudam a realçar os ângulos, né? Os homens gostam de estar mais, aquelas linhas mais retas, né? Não é que nós vamos deixá-los em forma de bolo, todos quadrados, como a gente brinca, Bob Esponja, né? Ninguém quer deixar todo mundo quadrado. Mas eles buscam esses procedimentos que realçam a masculinidade ou que melhoram, rejuvenescem de forma bem natural. Toxina também é muito bem vista porque tira aquele aspecto de cansado do olhar do homem, né? Uhum. A gente não precisa deixar o homem com sobrancelhas arqueadas e nem encapetado, nem nada, mas a gente precisa suavizar, às vezes, uma expressão que passa um ar de cansado, né? Um ar de pessoa mais tensa, e isso é interessante, até por conta de apresentação no trabalho, apresentação pessoal mesmo, é interessante. Uhum. Bom, doutora, eu queria agradecer imensamente a sua conversa conosco aqui na CBN, destacando que sim, é necessário buscar um profissional de dermatologia, um procedimento que uma pessoa fez e ficou bem ou ficou ruim, não quer dizer que vai ficar mal ou vai ficar bom em você. Então, o profissional é o melhor para dizer o que você pode e o que você precisa fazer. Então, e nunca é tarde, né, para procurar um dermatologista. Pode ser que pessoas de 50 anos estejam nos ouvindo agora, ainda pode procurar um profissional para tentar fazer com que a aparência, né, fique melhor aí para os próximos 20 anos, até porque a longevidade do brasileiro está aumentando cada vez mais, né, doutora? Sem dúvidas. A gente vê o aumento da procura até mesmo em nonagenários. Eu tenho uma paciente de 92 anos e ela está feliz da vida que a gente conseguiu suavizar uns traços que a incomodavam. E o importante é a pessoa se sentir bem. Se isso vai fazer ela se sentir bem, eu acho que ela pode sim procurar por procedimentos estéticos e que alinhe com o dermatologista para que tenha um bom senso, né, estético,
para saber o limite, para saber fazer no gosto do paciente, claro, e com muita cautela, né? E eu que agradeço a oportunidade de estar falando para os seus ouvintes e para você hoje. Olha, apareceu mais uma perguntinha aqui, doutora. Renato está me perguntando aqui, a harmonização facial vale para quem tem também mais idade? Virou moda ou é melhor que plástica? A harmonização facial, ela vem como uma ferramenta para aperfeiçoar os traços da pessoa, né? Então, sim, pode ser feita para qualquer idade. Como eu falei, eu fiz um tratamento estético numa senhora de 92 anos. Isso não tem idade. Eu acho que você se sentir bem na sua própria pele, você colocar ácido hialurônico em pontos estratégicos, né, sem deixar volumes exagerados, vale a pena. O problema é que nós temos muitos procedimentos sendo feitos em larga escala sem nenhum senso estético, né? As pessoas estão padronizando demais. A harmonização facial virou um procedimento muito comum, né? Qualquer um faz isso. Não quer dizer que qualquer um faça bem, né? É isso aí, doutora. Obrigada mais uma vez, viu? Um excelente final de semana para a senhora. Já deixo o convite para uma próxima oportunidade de a gente conversar de novo, viu? Vai ser um prazer. Pode me chamar. Conte comigo. Obrigada, doutora Pauline. Bom dia. Bom dia.